Acabou de sair aqui uma notícia bombástica que deixou a esquerda devastada aqui agora, neste exato momento. É sobre o Lula e eu vou explicar os detalhes dessa notícia que desesperou a esquerda aqui há poucos instantes. Além dessa, gente, tá? Outras várias informações. Eu tô fazendo aqui do jeitinho que vocês estão me pedindo, Fabiana. Acelera, tá? Traz o número maior de notícia no menor espaço de tempo, que eu tô acompanhando aí os jogos da Copa. Então, resume aí as informações que você está trazendo para a gente. É isso que eu estou fazendo, gente. Então, ao invés de dar o spoiler, né, para o vídeo não ficar muito longo, eu já vou começar aqui dando início aqui já com as informações, sendo rápida, breve e bem objetiva, do jeitinho que eu sei que todos vocês gostam. Rapidamente, claro, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem, gente, tá? O Lula tá com um problemaço para resolver. Vejam só, vereadora do MBL pede a cassação de petista preso em operação que mirou o PCC. É aquele vereador do PT que acabou de ser preso, gente, que o Lula tá desesperado aí porque Flávio Bolsonaro já começou a atacar o Lula com essa prisão. Tá aqui. A vereadora da capital paulista, Amanda Vettorazzo, do União Brasil, entrou com um pedido de cassação do colega Senival Moura, do PT, na Corregedoria da Casa, na última quinta-feira. Ela está pedindo a cassação do político do PT, gente. Foi preso, supostamente por lavar dinheiro do crime organizado, PCC. Ela quer que ele seja cassado, expulso da política. O parlamentar foi preso em operação pelo Ministério Público, até aí você já sabe. Segundo a vereadora, a operação explica que o quão enraizado está o crime organizado em todos os âmbitos da sociedade, principalmente dentro do PT, né? Ela acrescentou que, para além da investigação criminal, é preciso que a própria casa inicie uma investigação interna. A vereadora é ligada ao MBL, Movimento Brasil Livre, e coordena a pré-campanha de Renan Santos, missão à presidência, e ele tem adotado a bandeira do combate ao crime organizado e propôs a chamada Lei Anti-Oruan, proibindo a apologia à violência em manifestações culturais. Então tá aqui. Ela, do União Brasil, né, atualmente está pedindo aí a cassação do mandato do político ligado aí ao Lula. Aí vocês pensam assim, gente do céu, mas será que dá para piorar pro Lula, pro PT e para esse político aí que foi preso? Piora, gente, porque vejam só a bomba que acabou de explodir, que atingiu em cheio Lula e o PT. Porque tudo que atinge o PT, atinge o Lula. Quem que foi que fundou o PT? O Lula. Vereador do PT preso em operação pede afastamento do partido. Ou seja, deve estar sendo muito pressionado pela cúpula do PT, né, gente, tá? Possivelmente pode ter até dedo do Lula aí nessa questão. E de uma hora para outra, o vereador acabou de pedir que ele seja afastado do PT. Eu, gente, Fabiana Cardoso, eu acho que isso aqui pode ter partido do Lula, afinal de contas. O Lula saiu no jornal o Globo, né? Vocês que acompanham os vídeos aqui do meu canal não tá sabendo o que tá acontecendo, tá? Saiu no jornal o Globo, tá? Que o Lula, gente, tá? A equipe de campanha do Lula, o PT, eles estão desesperados. Porque eles estão com muito medo de que Flávio Bolsonaro vai utilizar aqui essa bomba de político do PT preso contra o Lula da Silva. O Lula tá desesperado de que Flávio Bolsonaro vai usar isso aqui contra o Lula durante a campanha, contra lá nos debates. Imaginem o Flávio Bolsonaro jogando isso aqui na cara do Lula nos debates lá na televisão. O que é que o Lula vai fazer? Vai cavar um buraco e enfiar dentro, né? De vergonha. Pois bem, gente, então, de uma hora para outra, eu acho que isso aqui tem dedo do Lula, da equipe da campanha lá do Lula. Eu acho que tem. O desespero tomou conta, né? Porque isso aqui, gente, enterra a campanha do Lula. É Jacques Wagner de um lado, é o político aqui do PT do outro, que foi preso, né? Jacques Wagner recebendo a visita da Polícia Federal em casa, no escritório. Teve a vida devastada dessas investigações, capitaneada pelo ministro André Mendonça. Aí depois
logo em seguida dessa operação da Polícia Federal contra o Jacques Wagner, Jacques Wagner saiu, né, da liderança lá do Senado Federal, aí vem mais essa bomba, essa bucha pra cima do Lula. O Lula, gente, se tiver dormindo, tá dormindo às custas de remédio. Meu Deus do céu, gente. Então tá aí o político, né, o que foi preso, o político do PT, pediu para ser afastado. Será que ele pediu ou será que ele tá recebendo um pé na bunda do PT? Eu acho que ele está sendo enxotado. Eu acho, é a minha opinião, tá? O Diretório Municipal do PT em São Paulo afirmou que o vereador Senival Moura pediu afastamento do partido, ou seja, ele pediu para ser afastado do PT. Ele foi preso temporariamente nesta semana em operação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo por suposto envolvimento com o PCC. Ele está sendo investigado por lavar dinheiro para o crime organizado para o PCC. O vereador encaminhou um pedido de afastamento para se dedicar à defesa, afirmou o partido. Informamos que o vereador Senival Moura encaminhou neste sábado à direção, né, Diretório Municipal de São Paulo do PT, o pedido de afastamento de sua filiação ao Partido dos Trabalhadores, com a justificativa de se dedicar à sua defesa e de não vincular os últimos acontecimentos ao partido. Então, esta decisão está sendo tomada para proteger o PT, o partido, a sigla, porque eles sabem que isso aqui vai atingir o Lula em cheio. Diz a nota assinada pelo presidente do Diretório Municipal, Hélio Rodrigues. Ele foi preso e essa prisão, gente, tá? Gerou pânico e desespero no partido do PT, do partido do Lula. Porque, para desespero em dobro do Lula, hoje o Flávio Bolsonaro só começou. Hoje eu já postei aqui no canal, se você não assistiu, assista o vídeo anterior que eu postei aqui, porque no vídeo anterior eu trouxe lá o primeiro vídeo do Flávio Bolsonaro, tá? Destruindo o Lula por causa disso aqui, ó. Vocês vão entender. Assistam o vídeo anterior que eu postei aqui no canal, que lá tem o vídeo que o Flávio Bolsonaro acabou de postar nas redes sociais. E a informação que a gente tem é que o Lula tá furioso com esse vídeo do Flávio Bolsonaro, tá? O Lula tá pistola com esse novo vídeo do Flávio Bolsonaro. Se você não assistiu, assista o vídeo anterior que tá lá. O vídeo dele destruindo o Lula. Com esse novo escândalo que acabou de explodir, atingindo em cheio o PT. Certo, gente, tá? Vamos lá, já não aguento a pressão. Na opinião de vocês, vocês acham que ele tá pedindo o afastamento ou afastaram ele do PT? Opinião sincera de vocês que estão aí do outro lado. Vocês acham que ele mesmo, por livre e espontânea... Não, gente, eu quero sair do partido. Ou vocês acham que ele foi pressionado a sair? Ou seja, enxotaram ele do PT. Não teve outra escolha. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? E agora, gente, deixa eu trazer aqui uma notícia que eu tô sabendo que essa notícia, gente, está sendo interpretada como uma tragédia para o Lula. Inclusive, alguns esquerdistas estão interpretando isso aqui como uma facada nas costas do Lula. Não só contra o Alexandre de Moraes, mas principalmente contra o Lula. Tem esquerdista, tá, gente, tá? Que está interpretando que essa decisão daqui do ministro do PGR, Paulo Gonet, que foi indicado pelo Lula, tá? Muitos esquerdistas estão achando que essa nova decisão do PGR, Paulo Gonet, indicado pelo Lula, foi uma grande traição. Foi uma facada nas costas, tá? Foi uma punhalada nas costas que o Paulo Gonet deu nas costas do Lula. Por quê? Vocês vão entender. Então, para além da decisão ter sido contra o Moraes, essa decisão nitidamente é contra Alexandre de Moraes, tem essa questão do PGR ter tomado decisão favorável a Bolsonaro. Então, a partir do momento que o PGR, Paulo Gonet, toma uma decisão favorável ao Bolsonaro, não está agradando o PT, a esquerda, Lula e a corja toda. Vejam, gente, tá? Assistam que vocês vão entender. Moraes perde o seu principal, Alexandre de Moraes perde o seu principal aliado e não vai conseguir fazer mais uma maldade com o Bolsonaro. Moraes, que já estava pronto para revogar domiciliar de Jair Messias Bolsonaro,
voltando ele para o presídio, agora vai ter que se deparar com esse parecer do PGR. Paulo Gonet, mais uma vez, surpreende. Tem alguma coisa que está acontecendo aí que a gente não está sabendo. Sempre que o Moraes pedia, o PGR entregava imediatamente o parecer da forma como ele gostaria. E pela terceira vez, que eu já contei aqui, acho que nesses últimos dias aí até mais, o Paulo Gonet não concorda e pelo contrário, ele desmoraliza e inviabiliza as maldades do Alexandre de Moraes. PGR vê ausência de elementos para apontar falta grave de Bolsonaro no caso da arma. Paulo Gonet disse ao ministro Alexandre de Moraes que é preciso aguardar o fim das investigações para avaliar se houve a infração. O que ele está querendo dizer? Espera aí, o simples fato de ter uma arma em casa registrada no nome dele, tudo certinho, isso não configura falta grave. Tem que esperar as investigações, o que aconteceu. Até então, pelo que a gente sabe, não tem falta grave, não tem motivo de voltar Bolsonaro para o presídio. Isso aí deve estar deixando o Alexandre de Moraes desesperado, porque agora ele perde o seu principal braço, o seu principal aliado, que é o PGR. Afinal, todas as suas decisões vinham fundamentadas sempre junto com o Ministério Público. Aquela dobradinha, aquela parceria de sempre. Agora, Gonet deu parecer que não agradou o Moraes em relação ao filme do Bolsonaro, que eles estavam querendo aí suspender a apresentação do filme. Em relação à dosimetria, o Gonet arrebentou a decisão liminar do Alexandre de Moraes, falando que quem decide é o Congresso Nacional, não é o Judiciário, e agora vem e diz que não existe falta grave em relação a esse caso do Bolsonaro envolvendo a arma, ou seja, não tem motivo de revogar a domiciliar. E olha que o Alexandre de Moraes já havia falado em entrevista que, na opinião dele, Alexandre de Moraes, configura falta grave, ou seja, ele já havia decidido praticamente que iria revogar a domiciliar do Bolsonaro. Ficou difícil, perdeu o aliado e anotem, esse cara vai ficar sozinho e será impeachmentado em 2027 com a nossa colaboração nas eleições agora de 2026. Tá aí, gente, tá? Muita gente está por entender. Na verdade, ele não vai ficar sozinho, já está ficando sozinho, né? Porque, na verdade, o Paulo Gonet tomou 2 decisões recentes contrárias ao ministro Alexandre de Moraes e também contrárias ao Lula da Silva. Por isso que essa notícia está sendo considerada uma tragédia para o Lula e para Alexandre de Moraes. Porque além dessa decisão aqui, né, contrariando, né, o ministro Alexandre de Moraes, que viu falta grave, e o PGR foi lá e esfregou na cara. Não, eu não estou vendo nada de falta grave. Ele basicamente esfregou isso na cara do Moraes. Não, meu parecer é diferente do seu, Alexandre de Moraes. Aqui eu não vejo nenhuma falta grave. Isso tem que esperar e as investigações correrem. Como que você vai dizer que é uma falta grave, sendo que as investigações ainda estão em curso? Deu aula de direito ainda. Além de humilhar o Moraes, ainda deu uma aula de direito para o ministro do STF. Alguma coisa está acontecendo. E além dessa decisão, agora recente, outro dia atrás, aí há um tempinho, o mesmo PGR tomou aquela decisão, que foi uma decisão considerada contra não só o Moraes, mas contra o Lula também. Porque o Lula, gente, vetou o PL da dosimetria. O Lula vetou o projeto, tá, de lei da dosimetria. Quando chegou na mão do PGR, o que o PGR falou? Olha, a Moraes, Lula, quem legisla é o Congresso Nacional. É uma prerrogativa do Congresso Nacional. Então, se foi uma votação, se é uma lei criada pelo Congresso Nacional, não cabe a nós derrubar. Ali ele deu um duro recado, não só para o Lula, que não queria dosimetria nem pintar de ouro na frente dele, tanto é que ele foi lá e vetou. Depois o Moraes, depois o Congresso Nacional derrubou o veto do Lula, depois o Moraes, com uma assinatura, parou tudo. E aquilo ali foi parar na mão do PGR, e o PGR esfregou na cara do Lula e do Moraes. Olha, gente, é o Congresso que legisla. O que é isso? O que isso está virando? Então, o PGR Paulo Gonet, indicado pelo Lula, tomou 2 decisões contrárias, não só a Moraes, mas também Lula da Silva. Por isso que essas 2 decisões estão sendo interpretadas como uma tragédia para o Lula.
E segundo aqui o doutor Amarildo Moraes, que está perdendo aqui mais um aliado, né? Gente, o que será que está acontecendo com Paulo Gonet? O que será, né? Uma pergunta interessante que eu gostaria de ter a resposta. Agora, gente, deixa eu trazer aqui um vídeo para vocês que vocês vão ficar de queixo caído. Eu fiquei aterrorizada quando eu assisti esse vídeo. Os próprios ministros do Lula destruindo Lula da Silva. Pode isso? Vocês vão entender. É surreal esse vídeo. Até os aliados do Lula sabem o que ele fez. Felipe Neto, influenciador, defensor do Lula, sabe. Cadeia nesse corrupto chamado Lula, nesse safado, nesse ladrão, nesse delinquente desgraçado que afundou o nosso país. Janones, deputado do Lula, sabe. O governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso, essa quadrilha que assaltou o Brasil durante 14 anos. O ministro do Lula, Boulos, sabe. Eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Sim, você tem aí provas de que houve corrupção na Petrobras durante os governos do PT. O ex-ministro do Lula, Palocci, sabe. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula. Marina Silva, ministra do Lula, sabe. A senhora considera o presidente Lula corrupto? Sim, ele está sendo punido por crime de corrupção. Simone Tebet, também ministra do Lula, sabe. O Lula não tem a capacidade de fazer um meia-culpa como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Até o vice-presidente do Lula, Alckmin, sabe. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. E ainda tem gente que duvida, mas todo mundo sabe. E você? Acredita no quê? É, gente... Ministros do Lula, hein? Ó, Marina Silva, Simone Tebet, ministra do Lula, viu? E o Boulos, né? Que é atual ministro do Lula. É, todos eles sabem o que é Lula da Silva, mas mesmo assim, eles estão lá, junto com Lula da Silva. Isso aqui, gente, tá? Que eu acabei de trazer para vocês, é o verdadeiro esgoto da política brasileira. Isso aqui fede o esgoto a céu aberto. Isso aqui é o esgoto da política, é a podridão da política brasileira. É isso aqui. É você saber que um cara não vale nada, que é corrupto, mas está junto com o cara. Não é fácil não, gente, não é fácil. E para finalizar, gente, viralizou na internet um vídeo aqui nas redes sociais que eu preciso que vocês assistam com muita atenção, porque isso aqui é terrível para o Lula, que está em plena campanha para se perpetuar no poder. Antes de trazer aqui a matéria trágica para o Lula, assistam esse vídeo, é rapidinho. Vergonha que mostrar pra vocês aqui, ó. R$70 de carne, só osso aí, ó. Um presidente desse faz vergonha, ó. Uma carne aqui, ó, R$70. Do tempo do Bolsonaro era R$30. Olha aqui, ó. Cada um tomate desse é R$1, R$5, ó, aqui, ó. Quando faz uma vergonha dessa, antigamente, no tempo do Bolsonaro, R$5 era sacola de tomate. E agora, tem o tomate caro aqui, ó. Olha essa carne aqui, outra vida dessa carne, R$70, tomate, ó. Faz a vergonha. Vergonha. Por que eu tô trazendo essa informação aqui para vocês? Porque vejam só o que acabou de sair na imprensa. Vocês se lembram que o Lula basicamente ganhou essa última eleição prometendo picanha e cervejinha. Vejam só aqui o que ele entregou. Picanha sobe 10,7% e carne bovina acumula alta em todos os cortes. Ou seja, além de não cumprir com a sua promessa, ainda ficou mais caro para o povo brasileiro comprar carne no Brasil. E aí, gente, será que os petistas estão alegres? Será que os petistas que votaram no Lula, que colocaram ele no poder, colocaram na presidência, acreditando naquela lorota, naquela mentira da picanha... Gente, vocês têm noção, gente, do quanto de voto que o Lula ganhou
por causa daquela promessa da picanha, com aquela gordurinha, com a cervejinha? Vocês têm noção de quanta gente votou no Lula acreditando naquela promessa? E foi isso que o Lula entregou. Quase 11% a mais caro para o povo brasileiro. É isso que dá, gente. Acreditar em mentiroso, nas lorotas. E é sempre as mesmas mentiras. Vocês já repararam que é sempre as mesmas mentiras do Lula? Eu só vou ficar sossegado quando o povo brasileiro tomar café da manhã, almoçar e jantar. Sempre em toda campanha é isso. Aí depois tem aquela clássica. Esse ano é 2023. Esse ano é um ano, né, que a gente planta e agora a gente vai colher. Esse ano de 2024 foi o ano de 2023 foi o ano de plantar, agora a gente vai colher. Ano 2025. E o 2024 a gente plantou, agora esse ano a gente vai colher. Todo ano essa mesma ladainha. Passa ano, entra ano. Esse ano foi o ano, né, de plantar. Agora, esse ano vai ser o ano da colheita. E isso o homem vai se perpetuando no poder. Com essas lorotas, com essas mentiras. Lamentavelmente tem muita gente que acredita. Vai lá, vota e o cara tá aí, destruindo o país. Essa culpa eu não carrego. A Marina Helena acabou de postar aqui um vídeo bombástico. Todos vocês que estão do outro lado me assistindo vão ficar de queixo caído, gente, tá? Esse vídeo aqui simplesmente destruiu Luiz Inácio Lula da Silva e vocês vão entender por que eu estou dizendo isso aqui para vocês. Vejam só. Esse vídeo contém um alerta grave e por isso eu preciso da sua atenção. Para ganhar a eleição desse ano, o Lula está quebrando o país. A matemática é implacável. Nós somos como o Titanic navegando em direção ao iceberg. Desde 22, a despesa do governo federal aumentou quase R$500 bilhão. Isso já é descontado da inflação. É mais ou menos R$2.200 que cada brasileiro está gastando a mais só a nível federal. Mas isso é apenas o que aparece no orçamento. O governo também está dando pedaladas bem parecidas com as da era Dilma. O TCU vem alertando que a União usa cada vez mais fundos públicos, bancos estatais e operações de crédito para gastar fora da contabilidade oficial. O Tesouro registra que repassou dinheiro a fundos e bancos públicos que, por sua vez, liberam programas de crédito. Só nesse ano, essas pedaladas passam de 200 bilhões, cerca de R$1.000 por brasileiro. Somando tudo, estamos falando de 30% de crescimento real dos gastos em 4 anos. Para ganhar a eleição, o Lula está distribuindo favores e gastando como um louco. As receitas vindas dos nossos impostos também cresceram muito. 343 bilhões acima da inflação só a nível federal. Um aumento real de mais de 15%. Um governo decente usaria essa maior arrecadação para bater a dívida e parar de pagar juro de agiota. Mas o Lula conseguiu aumentar o gasto 2 vezes mais rápido que o aumento da receita. É uma trajetória simplesmente insustentável. Imagina uma família cujos gastos crescem mais rápido do que o salário. Mais cedo ou mais tarde ela quebra. Pode até pegar empréstimo para ganhar tempo, mas só tá cavando um buraco maior. Pro país é a mesma coisa e isso aparece nos juros. Para cada real que o governo brasileiro toma emprestado hoje, precisará devolver R$2 daqui a 5 anos. É isso mesmo, dobra em 5 anos. O governo te dá com uma mão e te tira com 2. Temos hoje maiores juros reais do mundo, mais de 9% ao ano. Ganhamos até da Rússia, um país em guerra e sancionado. Somos como aquele devedor que estourou os cartões, atrasou os empréstimos e agora depende do agiota. Para pagar a dívida cada vez maior, o governo já gasta com juros hoje mais do que a soma dos orçamentos dos Ministérios da Saúde, Educação e Desenvolvimento Social que cuida do Bolsa Família. Somos o país que mais gasta com juros no mundo. Fica aqui o alerta, isso não vai acabar bem. Ou o Brasil tira o Lula do poder, ou o Lula vai quebrar o país. Gente, eu tô chocada com tudo que a Marina Helena expôs aqui nesse vídeo. O que eu gosto da Marina Helena, gente, é riqueza de detalhes, porque além de falar, ela traz as provas e coloca na tela. Então não tem nem como contestar, não tem nem como eles argumentarem para derrubar o vídeo, né? Porque ela vem, denuncia, vai lá e mostra todas as provas na tela. Tudo que ela disse aqui, ela provou com manchetes e matérias que saíram na imprensa. Para desespero do Lula, gente. Resumindo, a Marina Helena acabou de expor a tragédia que o Lula e o PT é para o Brasil.
Imaginem, gente, se depois de tudo isso, depois de quebrar o país, de afundar o país, né, o Brasil em dívidas, imaginem se o Lula fica mais 4 anos no poder. O que é que vocês acham que o Lula vai fazer com o Brasil? Eu só consigo me lembrar daquela fala do Paulo Guedes naquele podcast. Se o Lula vencer a eleição, corre grave risco de o Brasil se tornar uma Venezuela. Depois de tudo isso aqui que vocês acabaram de assistir, o que é que vocês acham que está acontecendo com o Brasil? É trágico, gente. E o que eu fico pensando, não sei se vocês também pensam sobre isso. Será que os eleitores do Lula, tá? Aqueles que fizeram L, foi lá, votou no Lula, colocou ele na presidência da República, será que eles conseguem dormir com a consciência tranquila em saber que eles votaram no Lula para o Lula fazer isso aqui? Para quebrar o Brasil, para encher o povo brasileiro de dívida. Porque essa dívida que o Lula criou aqui, gente, alguém tem que pagar. Isso aqui alguém vai ter que pagar. E é o povo brasileiro que vai trabalhar igual um condenado dioturnamente para pagar imposto, para pagar as gastanças do Lula. Quer que eu prove para vocês que tudo isso aqui é culpa das gastanças do Lula? Encontrei um vídeo que vai caber perfeitamente aqui depois desse vídeo da Marina Helena. Isso aqui, gente, é o vídeo do deputado Gustavo Vitorino. Ele acabou de provar, aqui nesse vídeo, gente, ele provou que realmente o problema do povo brasileiro chama-se Lula da Silva. Ele está aqui mostrando que o Lula realmente não tem um pingo de empatia com o dinheiro suado do pagador de imposto brasileiro. A prova está aqui. Esse vídeo aqui, depois que eu assisti, eu fiquei perplexa. Vocês vão entender o porquê, vejam só. Vejam só por que o Lula enfiou o segundo maior imposto do mundo no lombo do povo brasileiro. Por que o Lula só pensa em arrecadar, só pensa em imposto? Para isso aqui, que vocês vão assistir agora, vejam só. Falando em hipocrisia, 6 das viagens do Lula, ele levou mais de 50 pessoas, parlamentares, passeando com o seu dinheiro. A viagem à China tinha 112 pessoas, por sua conta, só que estava pagando, viu? Eu dei uma olhada aqui para ver se o Romário e o Nicolas estavam nos Estados Unidos com dinheiro público, e ambos declararam que estão viajando às suas próprias expensas. Então veja onde está a hipocrisia. Total gasto somente em 2025 com as viagens do Lula, 780 milhões de reais, incluindo ele, a primeira-dama e a turminha, porque eles fazem festa, né? Vieram com o avião cheio. Então, assim, se é para falar em hipocrisia, eu vou falar em dados reais. E esses dados reais parece que são bem contundentes. Notem como se pega uma coisinha desse tamanho e faz um carnaval, mas a coisa desse tamanho é ignorada. É isso que nós chamamos, sim, de hipocrisia. Falando? É a hipocrisia do PT, do Lula, da esquerda, né? Estão aí, gente, gritando, esperneando nas redes sociais. Já vi vídeo de petista aí falando: Nicolas Ferreira foi lá para os Estados Unidos assistir a Copa, tá torrando dinheiro público e não sei o que. Nicolas Ferreira dando prejuízo ao povo brasileiro. O Nicolas Ferreira foi lá e esfregou. Gente, isso aqui é dinheiro meu. Eu trabalho, eu recebo o meu salário e com o dinheiro do meu salário eu faço o que eu quiser. Aqui não tem dinheiro público. Ainda mandou indireta pra Janja, né? Janja que adora viajar, em hotéis luxuosos. Quando foi para os Estados Unidos, quando o Lula foi para os Estados Unidos ficar na embaixada, simplesinha, a Janja não quis ir, não. Mas para a França, para os outros países aí, mas ela foi mesmo para ficar em hotéis luxuosos, viagens, né, primeira classe, tudo, né, jantares caríssimos. Gente, é Janja, né, Lula. A gente tem que trabalhar muito para bancar esses dois, Lula, Janja. Além da gente bancar Lula e Janja, ainda tem essa corja, né? Os companheiros do Lula, porque além da Janja e do Lula, a gente tem os companheiros do Lula pra gente sustentar também. Uma viagem pra China, 112 pessoas foram com o Lula. Pra quê? Aquele bando de inúteis, aquele bando de ministros inúteis, que tá aí recebendo um belíssimo salário para ajudar o Lula a enterrar o Brasil, a destruir o Brasil. Prova? É o vídeo da Marina Helena que eu acabei de trazer pra vocês. Por A mais B, ela tá mostrando ali que o Lula acabou, destruiu com o Brasil.